Bom dia, Marina Bianchi. Bom dia, Fernando Turri. Bom dia a vocês que nos acompanham ao vivo agora. E você lembra daquela polêmica entre Uber e táxi? Bom, essa vai ser uma das discussões agora no SPM no ar. E como mais uma forma de ocupar a cidade, surgem os parklets, aquelas pequenas praças ao ar livre. Eu também quero saber um pouco mais sobre isso. E falando em economia colaborativa, hoje nós receberemos André Palhano, fundador da Virada Sustentável. E entre os dias 8 e 12 desse mês, aconteceu uma feira de jogos eletrônicos, a Brasil Game Show. E os livros de colorir para adultos ainda não saíram tão de moda assim, hein? Acompanhe agora no SPM no ar. A motorista Juliana Cristina da Silva, de 28 anos, responderá em liberdade após atropelar e matar 2 funcionários que pintavam uma ciclofaixa neste último domingo, dia 18, em São Paulo. E para responder ao processo, a jovem terá que pagar uma fiança de mais de R$15 mil e comparecer ao fórum a cada 2 meses, segundo o exame de bafômetro realizado no dia do acidente. A Juliana estava 3 vezes mais embriagada que o limite para ser considerado crime de embriaguez ao volante. E os cidadãos paulistas estiveram na Paulista, nesse último primeiro dia oficial de abertura da avenida, e nesse último domingo a Avenida Paulista foi fechada para carros e ônibus e liberada para os pedestres, ciclistas e skatistas. Depois de testes bem-sucedidos, essa situação vai se tornar recorrente. Em todos os domingos, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, os veículos motorizados ficarão impedidos de circular pela via. E o trânsito deve ser deslocado para as vias paralelas, como a Alameda Santos. E a redução das velocidades nas principais vias de São Paulo continua dando o que falar. Um estudo feito pela 9ª Pesquisa de Mobilidade Urbana mostra que 53% dos paulistanos são contrários à medida. Cuidado! Trânsito. Muito trânsito. Essa é a realidade das principais vias da cidade de São Paulo. O paulistano chega a enfrentar uma média de 200 quilômetros de congestionamento por dia em horário de pico. Mas uma medida implantada pela prefeitura mudou isso. A ideia é polêmica. No fim de agosto desse ano, mais de 30 vias da capital já tinham velocidade reduzida. Nas vias expressas das marginais, a velocidade caiu de 60 para 50 km por hora. O intuito da prefeitura é reduzir acidentes e diminuir o trânsito. Mas de onde será que veio essa ideia? Da França. Estima-se que a redução da velocidade evitou cerca de 14 mil acidentes fatais e 580 mortes. Isso aconteceu em Paris em 2013 e está em vigor até hoje. Já em São Paulo, uma pesquisa feita pela CET mostrou que o número de acidentes com mortos ou feridos diminuiu de 220 de março a julho de 2014 para 140 pessoas no mesmo período em 2015. E a extensão do congestionamento caiu 8% em relação ao ano passado. Apesar disso, a lei não agradou aos paulistanos. 53% são contrários. E a redução da velocidade, em parte é boa, em parte não. Porque na marginal não há necessidade disso. Algumas vias sim, porque tem muito acidente, mas outras não. Eu acho que não vai resolver nada em diminuir acidente. Eu acho que na verdade é um caça-níquel que eles querem arrecadar mais, né? Mesmo porque eles escondem o radar, né? Então é tipo uma pegadinha. Atrapalha, né? Porque o motorista tem que andar 50 por hora. Na marginal é bem complicado mesmo de manter a velocidade. Os que mais reclamam são os que trabalham no trânsito. Eles alegam que demoram mais tempo para chegar ao destino. Atrapalha muito, né? O passageiro pega táxi e quer andar rápido. Por outro lado, alguns motoristas estão bem otimistas. Eles acreditam que o sucesso da lei virá a longo prazo e que precisa apenas de um momento de adaptação. Parece, pelos estudos que eu tenho lido, que tecnicamente faz sentido, tanto para melhorar o fluxo quanto para reduzir a quantidade de acidentes.
se faz sentido para esses dois aspectos, a gente vai ter que se conformar de andar um pouquinho mais devagar. E com a chegada do aplicativo Uber, taxistas ainda continuam naquela discussão e ao redor do mundo se tornam um pouco revoltosos. No Brasil, eles bloquearam as ruas do centro de São Paulo, do Rio de Janeiro e Brasília, pedindo a proibição do aplicativo. Mas quais são essas diferenças entre táxi e Uber? Por que tamanha polêmica? Bom, descubra agora na reportagem de Tayane Matos. De um lado, um veículo particular em que o dono arca com o custo total. Do outro, um carro branco com isenção de impostos, além de, em São Paulo, ter 30% de desconto nas concessionárias na hora da compra. Acompanhamos o dia a dia dos dois serviços. No Uber, entramos e o motorista já coloca o endereço no Waze. Ele explica que usa esse aplicativo para encontrar a melhor rota. Já no táxi, a conversa começa com dificuldade. O motorista não utiliza GPS, diz que prefere fazer os caminhos que conhece. Mas qual a diferença entre um serviço e outro? Na prática, o motorista do Uber arca com o custo total do carro. Licenciamento e PVA, não precisa ter licença da prefeitura, não exige curso específico e ganha de 70% a 75% da corrida. E o valor da corrida varia de acordo com a distância percorrida e o tempo do passageiro dentro do carro. R$ 1,43 o quilômetro e 35 centavos por minuto. Aqui, o motorista se veste formalmente e só aceita cartão de crédito. O principal motivo de eu gostar mais do Uber é a questão do cartão mesmo, que você coloca o seu cartão lá e aí você não precisa passar, porque táxi você pode passar cartão, mas você precisa passar, ter o cartão na hora e tal. Eu acho muito mais fácil, muito mais prático e também pela questão do conforto, mas por isso eu acho que essa é a maior diferença. Já no táxi, o motorista tem isenção de impostos na compra do veículo, IOF, IPI e IPVA. Precisa da licença da prefeitura. É necessário fazer o curso preparatório, que custa R$ 127, e, por fim, o taxista fica com o valor total da corrida. Em São Paulo, é cobrado R$ 2,75 por quilômetro rodado, mais a bandeira. E, de acordo com a Associação dos Taxistas, desde a chegada do Uber em 2014, houve uma queda de 30% no atendimento a corridas noturnas. Eu, particularmente, prefiro o táxi, pela mobilidade, pelo acesso, pelo conforto. Eu acho que no táxi é muito mais confortável porque eles se preocupam com a questão da frota, compram carros sempre novos. Embora o aplicativo faça sucesso, a Câmara Municipal de São Paulo atendeu ao pedido dos taxistas e aprovou no dia 9 de setembro a lei que proíbe carros particulares cadastrados em aplicativos para o transporte remunerado de pessoas. Para este motorista do Uber, o serviço está de acordo com a lei. Na segunda votação, foi feita uma emenda à lei, onde diz que a prefeitura se compromete a fazer um estudo dos aplicativos e regulamentar os mesmos. No dia seguinte à votação, a Haddad falou, gente, para os taxistas, vocês têm que se atualizar. Contudo, segundo o artigo 2 da Lei Federal 12.469/201, é atividade privativa dos taxistas o transporte público individual remunerado de passageiros. O motorista lá, no caso, ele não tem esse Condutáxi, que é um documento específico que a gente tem que tirar para poder dirigir o táxi, o nosso veículo, e ele não tem o alvará também. Então, quer dizer, isso se torna ilegal. E o nosso trabalho, o nosso serviço de táxi é totalmente legal. O projeto de lei ainda não foi aprovado pela prefeitura. Enquanto isso, nas ruas, a polêmica continua. Eu geralmente prefiro pegar táxi do que Uber, porque eu ainda não conheço muito bem o Uber, não tenho muita noção de quem que vai estar me buscando. Eu acho que o Uber é uma ótima alternativa de transporte, eu acho que concorrência é sempre bom, é sempre favorável à vontade do consumidor, à vontade popular, então eu acho que tinha que ser permitido e as pessoas deveriam ter liberdade de escolha para usar o serviço que elas quisessem para se locomover. Lembrando agora que você pode mandar perguntas aqui pra gente na nossa página facebook.com/agência de jornalismo ou pelo nosso Twitter, @portaljornespm. O Uber é só um exemplo entre vários aplicativos de economia colaborativa que conecta as pessoas com objetivos de compartilhar experiências.
As pessoas podem alugar roupas usadas, bicicletas, hospedar pessoas de várias localidades, trocar objetos, assim uma infinidade de possibilidades a partir da economia colaborativa. E não é isso mesmo, Gustavo? Boa tarde, Fernando, Marina, internautas. É isso mesmo. E os aplicativos de celular e a internet têm facilitado bastante, viu, esse processo. Estamos aqui com o André Palhano, entusiasta da economia colaborativa e fundador da Virada Sustentável. Obrigado pela presença, André. Eu é que agradeço, Gustavo. André, de onde veio a ideia de conectar pessoas para exercer esse consumo colaborativo por meio da tecnologia? Olha, eu acho que a origem dessa economia colaborativa, também chamada de economia compartilhada, tem a ver primeiro com um avanço tecnológico que permitiu, acho que as gravadoras foram as primeiras vítimas disso, que permitiu que você tirasse intermediários de interesses entre pessoas. Por exemplo, oferecer um curso ou compartilhar um carro, como é que você fazia isso antes, né? Você tinha que ter alguém que oferecesse isso numa escala para ser viável economicamente, que não era possível sem a tecnologia. Quando a tecnologia, especialmente dos aplicativos, advém e simplesmente faz essa ponta do peer-to-peer, né, de pessoa para pessoa, tirando intermediários do centro disso, você tem essa explosão, né, dessa chamada economia compartilhada, que tem só crescido e é considerada por muita gente uma nova tendência da economia, uma nova tendência do capitalismo. E já que você está hoje ligado a essa área, qual a relação que existe entre a sustentabilidade e a economia colaborativa? Bom, a mais óbvia é a menor necessidade de recursos naturais e o desestímulo ao consumismo, né? Que é um grande problema de sustentabilidade, a gente ter o consumo como sinônimo de felicidade pessoal e tal. E isso, é claro, tem uma pressão sobre os recursos naturais do planeta muito importante. Eu vou te dar um exemplo. Imagina um prédio que tem 40 apartamentos. Quantas furadeiras provavelmente tem esse prédio? Digamos umas 30, pelo menos, porque as pessoas, cada uma tem essas furadeiras. Você poderia ter, com muito menos recurso utilizado, muito menos impacto em termos de utilização de recursos naturais, 2 furadeiras de altíssima qualidade que fossem compartilhadas, que fossem de uso comum do condomínio, e ainda ia sobrar muito recurso para pagar, inclusive, quem fizesse os furos na parede ou as demandas associadas a essas furadeiras. Então, esse o mais óbvio é essa questão, né? Você está reduzindo a pressão de quantidade de recursos naturais. E uma outra coisa super interessante nesse sentido é que você está promovendo um maior acesso, né? Você não depende mais de grandes cadeias produtivas. Você vê o caso do Airbnb com os hotéis, né? Você tira, ao tirar esse poder de intermediação de alguns setores e cadeias produtivas ou de serviços, você coloca e amplia o acesso de uma camada da população que certamente não teria acesso se não usasse um couchsurfing ou não pudesse ter um curso oferecido em troca de um outro talento e tantas coisas que a gente tem visto ultimamente. E como o Brasil está inserido nesse novo cenário? Você vê que está crescendo, falta muita coisa ainda, está só iniciando? Como que você vê? Olha, eu acho que está iniciando, esse movimento começou lá fora, né, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, mas a gente já tem muitos exemplos e tem muito a ver com essa geração dos 20 e poucos anos, cujo conceito de compartilhamento ou de que, peraí, eu não preciso ter a posse de algo, eu posso ter usufruto de algo, né? Eu não preciso necessariamente ter um carro, eu posso ter um carro no momento que eu preciso de um carro, né? Eu não preciso ter a posse disso. Mas a gente tem vários exemplos super interessantes já no Brasil, não só dos aplicativos internacionais como o Airbnb, Couchsurfing, até o Uber agora com
com toda essa polêmica envolvida, mas também, por exemplo, tem as meninas do Tem Açúcar, que é um site de troca de objetos pessoais, sabe? Pô, eu tenho uma roupa, uma bolsa de grife que eu não uso mais e tem alguém que pode querer usar aquilo, né? Sem necessariamente ter a posse desse produto, né? Você tem uma série agora, mais recentemente, uma coisa que está começando a bombar são os serviços de dog sitter, né? De cuidado de animais, que você vai viajar, você não precisa mais procurar um hotelzinho de cachorros para deixar seu cachorro, e sim você tem pessoas que se oferecem para fazer esse serviço. Legal, André. Muito esclarecedor. Obrigado pela sua participação aqui no SPM no Ar. Volte mais vezes. Muito obrigado. Foi um prazer, Gustavo. Volto com você, Fernando. Marina, Fernando. Obrigada, Gustavo. Obrigada, André, por estar aqui hoje. E, bom, começa hoje a venda de ingressos diretos para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Nessa fase de compras, não acontecerão sorteios e serão cerca de 2 milhões de ingressos à venda. Os ingressos ficarão disponíveis para compra até o fim dos Jogos Olímpicos. O comitê estima que muitas das 518 sessões liberadas hoje esgotarão até o final do dia. As vendas dos jogos das semifinais e finais de vôlei e tênis não serão reabertas. Bom, uma coisa que eu estou vendo bastante aqui em São Paulo, não sei vocês, mas são aqueles pontos da cidade que são chamados de parklets. Bom, os parklets, eles são pequenas praças, né? Elas estão próximas das calçadas e normalmente agora elas estão em restaurantes, bares, mas às vezes em lugares assim qualquer. Inclusive, o nosso repórter Murilo Parolini está em um deles. Bom dia, Murilo. Bom dia, Marina. Bom dia, Fernando. Eu estou aqui em frente ao parque recém-inaugurado na rua Doutor Álvaro Alvim, próximo às faculdades SPM e Belas Artes, e aqui na Vila Mariana, né? E muitas pessoas estão se utilizando dessas estruturas para passar um tempo livre, sozinho ou mesmo com os amigos. Mas, pessoal, será que já sabe o que são esses tais parklets? Bom, para saber mais sobre essa nova onda que está tomando conta da cidade de São Paulo, dá uma conferida aí na matéria da Juliana Cândido. Você sabe o que são parklets? Parklets são mini praças públicas de descanso que foram criadas no ano de 2005 em São Francisco. Mas a ideia só foi oficializada no ano de 2010, chegando no Brasil no ano de 2013 com uma iniciativa da ONG Mobilidade Verde junto com a Prefeitura. Hoje, na cidade de São Paulo, já adquire adeptos em todo canto, como aqui no bairro dos Jardins. Hoje existem 28 parklets em São Paulo, principalmente na zona sul e oeste da cidade. O parklet é um espaço público. O problema é que vem sendo usado de forma indevida por bares e restaurantes. No site da prefeitura, a informação sobre a proibição está explícita e diz: o parklet, assim como os elementos neles instalados, serão plenamente acessíveis ao público e vedada em qualquer hipótese a utilização exclusiva por seu mantenedor. Quem utiliza sabe que o espaço é público. Se for tirar um benefício que é do público para um benefício pessoal, por exemplo, no caso de um restaurante, é muito ruim porque você tira o benefício de todos para dar um benefício a um. Em relação a, por exemplo, restaurantes que utilizam esse parklet como que é área pública como área privada, eu acho que é muito errado. Eu acho que é muito, é contraditório, é um espaço público. Você não pode servir essas pessoas lá, não é um espaço do seu restaurante. O problema é que os garçons servem as entradas e bebidas no local proibido, sem nenhuma cerimônia, e o espaço público fica restrito. O dono do restaurante, que fica em frente a este parklet, se justifica. Ajuda, se está na porta de um estabelecimento comercial, vai ajudar com certeza, é inevitável, não tem como. A pessoa pega a cerveja, pega a bebida, a água, vai, senta, e não tem como. Eu não posso servir nada lá, não posso servir bebida, não posso pôr cardápio, é uma coisa que não faz parte do meu bar. Mas como espaço público, em frente ao meu estabelecimento, é maravilhoso, para mim é ótimo. A espera de mesa fica toda ali, todo mundo bem acomodado, para mim é bom. E vamos agora com o nosso repórter correspondente de trânsito, Marco Caruso. Ele dará notícias diretamente da região do Campo Belo, mais precisamente na Avenida Professor Vicente Hall. Como está o congestionamento aí e um pouco aqui de São Paulo? Marco, conta pra gente. Bom dia, Fernando. Bom dia, Marina. Uma ótima manhã a todos.
Isso mesmo, eu estou aqui diretamente da Avenida Professor Vicente Hall, uma importante via da cidade que leva até a Marginal Pinheiros e a Ponte do Morumbi. Agora, a avenida apresenta um leve movimento para o sentido da Marginal, mas sem problemas para o motorista. No momento, não temos muito congestionamento nas principais rodovias da cidade, mas o motorista deve tomar cuidado com a rodovia Anhanguera e trechos da pista lateral da rodovia Anchieta, que apresentam lentidão. A CET registrou por volta das 9h30 da manhã um total de 69 quilômetros de congestionamento, mas agora está registrando uma queda para apenas 23 quilômetros. Este foi o Boletim de Trânsito e voltamos aí do estúdio com vocês. Bom, e agora vamos saber um pouco como é que fica o tempo aqui em São Paulo, não é mesmo? Com a nossa repórter Tayane Matos. Como é que vai ficar o clima por aqui? Bom dia a todos, Fernando, Marina. Bom, vamos começar aqui vendo o tempo como ele fica na região sudeste. A frente fria que passou pela região deixa pequenas áreas de instabilidade, provocando pancadas isoladas de chuva, como a gente pode ver no mapa. Em São Paulo, os termômetros chegam aos 35 graus, mas vai ter um pouco de nublado, o céu vai ficar um pouco nublado ainda hoje. A mínima será de 19 graus. Então, se prepare para esse tempinho, leve um guarda-chuva ao sair de casa, porque a chance de trovoadas durante a tarde e a noite é de 60%. Já no centro-oeste, o dia amanhece com tempo firme em toda a região. No centro-norte do Mato Grosso, o tempo muda no decorrer do dia e chove entre o final da tarde e o início da noite. O nordeste permanece com o tempo firme e seco, só chove no oeste do Maranhão. Essa área permanece com dificuldade diante da seca, enquanto o sul, por outro lado, sofre com excesso de chuvas. Chuvas fortes tomam conta dessa área. Agora nós vamos ver o norte, que está dividido entre os locais que ficarão secos e os que choverão muito. O Tocantins vai ficar muito seco e aqui nós vamos ver agora as máximas de hoje. Manaus terá máxima de 35 graus, como vocês podem ver. Fortaleza atingirá 30 graus e os termômetros de Campo Grande chegarão a 34 graus. Belo Horizonte 34 também e Curitiba 27. É com você, Fernando. Muito obrigado, Tayane. Obrigada, Tayane. Bom, lembrando só que vocês podem enviar perguntas ao vivo pela nossa página facebook.com/agência de jornalismo ou pelo nosso Twitter, @portaljornespm. E fique ligado que no próximo bloco do SPM no Ar receberemos o entrevistado Eduardo Balian. E a nossa repórter Marina Guazelli vai bater um papo com ele sobre o impacto da alta do dólar e a crise econômica brasileira.